Amanda, eu acabei de terminar o bacharel aqui e estou terminando a licenciatura. Primeiro eu queria agradecer as duas notas de duas organizações políticas que estão circulando de apoio à chapa Tempo de Lutar. Essa é a nossa concepção de chapa. A gente acha que apesar das divergências pontuais, é preciso e muito necessário fazer unidade entre a esquerda, então eu agradeço essas duas notas. Sobre as perguntas, ano passado, a gestão Revide tentou 1000 iniciativas para conseguir atrair os estudantes de várias formas. Os estudantes que preferiam ir atividades com professores, fez mesa de debate com professores. Os estudantes que não gostavam de atividades com professores, a gente puxou um grupo de estudos de debate teórico. Os estudantes que não gostavam de atividade nem com professor, nem com funcionário, nem com grupo de estudos, a gente puxou cine debates. Os estudantes que preferiam só os espaços de mobilização tradicionais do movimento, tinham as reuniões ordinárias, tinham as assembleias. A gente fez atividade com o professor Napolitano e com trabalhadores sobre escola sem partido, fez atividade sobre projetos de educação na Comuna de Paris, porque a gente acha que é importante discutir conjuntura nacional, internacional e local. A minha pergunta, então, é, se é só vontade, se vocês falam que a nossa chapa acha que política se faz com vontade, o que de tão diferente vocês estão propondo que a gestão não fez? E aí, nesse sentido, só colocando que não é só uma questão de reconstrução do PT, é uma questão de um jeito petista de fazer política. É essa questão que a gente está debatendo. É uma questão que não tenta ousar o que a gente precisa, que é conseguir trabalhadores sem precarização do trabalho, conseguir estudantes com acesso à universidade. O jeito petista de fazer política é, bom, já que lá no governo não está dando para fazer muita coisa, vamos garantir só o micro-ondas na sala do centro acadêmico. É muito bom que vocês reivindicaram as gestões anteriores, porque há 2 anos atrás vocês falavam que política nacional era irrisório e que a gente deveria defender um centro acadêmico com micro-ondas. A gente acha que o centro acadêmico tem que ter micro-ondas, mas tem que ter micro-ondas porque durante o processo de greve o bandejão fica fechado e a gente precisa que os estudantes consigam comer a baixo custo aqui para participar da mobilização. O centro acadêmico tem que ser uma ferramenta e essas tarefas, elas são tarefas para construir a mobilização. Elas não são o central do movimento estudantil. E aí a pergunta é, qual é, de fato, a proposta de vocês de tão diferente do que a Revide tentou fazer? E que a chapa Tempo de Lutar se propõe? Agradeço a pergunta da Amanda. Amanda abriu aqui a fala dela falando sobre a importância da unidade da esquerda. E eu queria concordar com a Amanda, é fundamental esse processo de unidade da esquerda, por isso que os membros da chapa da historicidade estão aí construindo as lutas da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, que são as entidades da esquerda que estão aí fazendo luta aí, dia a dia, diariamente, né? Dito isso, primeira coisa assim, sobre a questão da gestão micro-ondas, assim, eu gostei assim, da expressão, achei bacana. Eu não acho que... parece assim engraçado, mas eu acho que assim, tem uma coisa de fundo que é importante aqui de colocar e de ser debatido. A gente poderia aqui pegar e listar um monte de propostas concretas que a gente tem, que a gente acha que é importante e tal, podemos fazer isso. Só que assim, o que eu acho que é importante de pontuar aqui, que eu acho que responderia a pergunta da Amanda, do o que é tão diferente, aonde que a coisa está tão distinta, o que é a própria concepção de movimento estudantil. A Amanda usou aqui uma palavra que eu acho assim emblemática. Ela falou, o centro acadêmico é uma ferramenta. Ela usou essa palavra. Eu acho muito significativo quando você usa que o centro acadêmico é uma ferramenta. O centro acadêmico não é uma ferramenta. O centro acadêmico é um espaço que é construído por estudantes de história, para estudantes de história, e que vai abarcar dentro desse espaço uma variedade ampla de pessoas, inclusive pessoas que não estão dispostas a usar esse centro acadêmico como uma ferramenta de luta. Eu não sei se todo mundo aqui na história, o Chad até brincou, eu acho que todo mundo aqui é socialista. Pô, na boa, eu não sei se... eu gostaria que todo mundo fosse socialista, eu gostaria mesmo. Eu não sei se todo mundo é socialista, eu não sei se todo mundo se reivindica como socialista. E eu acho que quando a gente pega e fica fazendo essa defesa constante de métodos que são históricos do movimento estudantil, que eu acho que, pô, são animais, assembleia, reuniões abertas e tudo isso, que inclusive a gestão do Revide tocou isso, beleza? Só que eu acho que quando a gente fica se pautando exclusivamente por isso, a gente começa a ter uma concepção de que, pô, o centro acadêmico, ele é um instrumento para fazer uma luta. O centro acadêmico não é um instrumento. O centro acadêmico, ele tem uma base que são os estudantes do curso. E a gente não pode esquecer disso. E quando a gente começa a usar esse tipo de jargão, quando a gente começa a se portar dessa forma de que acha que vai mobilizar para um objetivo, não é assim. Por isso que a gente bate tanto nessa questão de vamos aqui sentar, por isso que a nossa pergunta foi, vamos discutir pautas concretas. Não é no sentido de que a nossa gestão é micro-ondas, é porque a gente acha que o micro-ondas, por exemplo, foi algo fundamental, no sentido de
aproximar a gente daquela salinha do CAIS que ninguém entrava antes disso, né? E com as gestões foi uma coisa que começou a, pelo menos, entrar por causa do micro-ondas, e aí começou a se rolar debate político, e aí as pessoas começam a se mobilizar, e quantas pessoas não apoiaram a apologia da história, e começaram a colar com a gente depois e simpatizar com a gente, muito por conta disso, falavam, pô, vocês são diferentes, vocês falam na mesma linguagem que a gente, vocês entendem as coisas como a gente. E por quê? Para concluir, porque a gente não interpreta o centro acadêmico como ferramenta. Se a gente quer ferramenta, a gente vai para o partido político. Se quer fazer a revolução, vai para o partido político. Eu estou no partido político porque eu acredito nisso e acredito num projeto. Agora, nem todos os estudantes da história têm esse tipo de pensamento. E é por isso que a gente defende essa forma de se fazer movimento estudantil, e é essa que seria a diferença. De comentário. Gente, vamos lá. O centro acadêmico, de fato, é um espaço construído por diversos estudantes, com diversas opiniões, inclusive não só a gestão, eu espero que todas as chapas estejam construindo ano que vem, mas com um objetivo, né? Eu queria perguntar de volta, então, qual é o objetivo de vocês? Se não a mobilização, qual é? É só para fazer festa? Eu acho que assim, a Amanda citou uma série de tentativas, de propostas que a gestão Revide fez, e eu acho que no final dessa gestão teve uma série de tentativas, de acertos, também de erros, mas essa tem uma perspectiva de ampliar a mobilização. Quando ao final dos 2 anos de gestão de vocês, o máximo que foi reivindicado é o micro-ondas. Isso é muito pouco, gente. Isso é uma perspectiva muito pequena pra gente ter pro nosso movimento. Não, só queria acrescentar que a fala de vocês mostra que vocês realmente não têm proposta, né? Porque ficou falando lenga-lenga de concepção de centro acadêmico, mas não falando nenhuma proposta concreta. Vocês ficam falando, não, porque tem que ter proposta concreta, e não tem proposta, não tem proposta. E acho que na fala da Amanda está bem contemplado todas as tentativas que a Revide teve e que a Tempo de Lutar quer continuar. Então acho que é isso. Agora, pergunta para Tempo de Lutar. Tempo de Lutar. Gabriel Alves. Oi, gente. Boa noite. Eu sou o Gabriel, sou do 2º ano. Primeiro, eu queria agradecer o Território Livre por apoiar o Tempo de Lutar, porque eles colaram ontem no ato da direita, então a gente já sabe muito bem quem está construindo daqui. Bom, a outra coisa que eu queria falar é... A gente tem um meio muito importante do centro acadêmico, que é o Jornal do CAIS. Esse ano, o Jornal do CAIS ele teve duas edições. Massa, boa. Só que essas edições elas não foram chamadas amplamente pelos estudantes, elas não passaram pelo cunho dos estudantes, os estudantes não sabem como chegaram, como foi construída essas edições do Jornal do CAIS. Eu gostaria de perguntar para Tempo de Lutar, que foi a gestão Revide, como que eles fazem esse balanço desse jornal. Esse jornal ele foi construído amplamente pelos estudantes, vocês têm noção disso? Eu acho que sobre o Jornal do CAIS, realmente ele não teve a tiragem que a gente imaginava, a gente não conseguiu construir tantos, foram só 2 jornais, mas os jornais, a divulgação foi ampla, os 2 editais para os jornais foram abertos, então eu acho que isso também, se poucos estudantes participaram, isso é reflexo também da falta de participação dos estudantes no movimento, então, mas isso não foi falta de divulgação, a gente divulgou amplamente a construção de jornais, as reuniões de jornais foram abertas. Então, inclusive, as próprias pessoas que tanto reivindicam a participação no jornal não colaram com a gente, mas isso não quer dizer que a gente em nenhum momento se propôs a fazer um jornal exclusivamente nosso. E eles estiveram abertos, mas infelizmente poucos estudantes participaram. Mas outra coisa, acho que é importante colocar também que inclusive nos jornais tiveram textos de professores que nós corremos atrás para que a gente tivesse outros tipos de textos publicados que não fossem só nossos. E tiveram sim estudantes que participaram, mas não foi tão massivo quanto a gente gostaria. É isso, acho que o jornal é uma das propostas muito importantes de comunicação dos estudantes, para de fato o centro acadêmico estar cada vez mais próximo, acho que faz parte da experiência também dos boletins, que foram cada vez mais frequentes durante esse último ano, acho que a perspectiva de fato é de ampliar, acho que a gente não tem nenhum problema de colocar que pode sim ir além, a gente quer que vá além, acho que o jornal foi uma proposta bem importante de fato. E é isso, né? A comunicação faz parte das propostas que a gente tem de estar mais próximo dos estudantes, junto com a proposta de estar ao lado dos coletivos de combate às opressões, nos quais muitos estudantes se organizam, a proposta de estar fazendo atividades com professores, outras categorias, acho que é um negócio que interessa estudantes, tudo. Eu acho que é isso, eu acho uma série de propostas muito importantes.
Só uma coisa mais interessante também de apontar em relação ao balanço da Revide é que nós fizemos ampla divulgação de tudo o que aconteceu através do e-mail. Se não me engano, nós somos a primeira gestão que fez essa divulgação. Isso fez com que muitas atividades do centro acadêmico chegassem a estudantes que não costumam participar dos espaços. Inclusive, a gente recebeu muitos retornos positivos em relação a isso, em relação a ter mandado esses e-mails através do departamento para todos os estudantes. Isso é uma coisa que a gente pretende manter, porque a gente acha muito importante esse papel da comunicação, que faz com que mesmo os estudantes não colhem, eles saibam do que vem acontecendo, das coisas que vêm sendo decididas e das atividades que estão acontecendo. Comentário, dá tempo de lutar. Gente, desculpa, você não tem mais, vamos segue. Agora são sorteio para as duas, perguntas para as duas chapas. Carla. Oi, gente. Eu sou do primeiro ano, Carla. A minha pergunta está mais relacionada, assim, ao centro acadêmico como a vida do estudante em si. Eu participei da semana de graduação, achei, tipo, super foda mesmo. Só que eu senti uma falta da ligação com os outros estudantes, tipo, acho muito legal a participação do Jornal do CAIS, eu acho isso bem interessante e essa vida acadêmica que os estudantes têm. Mas eu senti uma outra falta de uma conexão com os outros estudantes. Então, tipo, a minha pergunta é qual é a proposta realmente de vocês, tipo, para ambas as chapas, qual é realmente a proposta para conectar com os estudantes em si. Eu sei também sobre a questão das assembleias, eu sei sobre a questão dos grupos de estudos, mas eu queria que vocês falassem para mim, tipo, qual é a ligação que vocês querem realmente fazer com o estudante, tanto coletivamente, quanto individualmente, quanto acadêmico ou cotidianamente mesmo. Então, essa acho que é a minha pergunta. Sorteou aqui quem responder primeiro e saiu o tempo de lutar. Bom, eu achei muito importante a semana de graduação ter sido citada, principalmente porque a semana de graduação ela não foi uma atividade da gestão nem do centro acadêmico, era uma atividade ampla, que ela foi... a ideia foi gestada na gestão Apologia da História, mas ela foi abandonada e, no fim das contas, são os membros que constroem Hoje é Tempo de Lutar e alguns outros independentes que construíram a semana de graduação. Inclusive, que foi muito difícil, foi uma semana muito puxada para a gente construir, mas era aberta para todos os estudantes e, no fim das contas, foram só nós que construímos. Em relação a conectar com os estudantes, eu acho que a gente já colocou que a gente pretende manter algumas das atividades que já são feitas pela Revide. E outra questão também que a gente acha que é muito importante a gente começar a discutir são questões sobre saúde mental, que é um debate que vem crescendo muito no movimento, de como isso tem dificultado as pessoas, inclusive, de participar da militância, não só da militância, como da própria vida acadêmica. A gente também, como eu já disse, quer fazer um projeto de reorganização do arquivo do CAIS. A gente tem algumas ideias de iniciativas, mas principalmente a gente acha que a comunicação é um dos pilares muito importantes para a gente conseguir atuar com os estudantes. Mas é muito importante que a gente sinta essa cobrança no centro acadêmico, porque as pessoas sabem que o centro acadêmico existe. Se os posicionamentos são cobrados pelo centro acadêmico, é porque existe uma relação com os estudantes. Mas a gente também precisa que quando as cobranças vêm, que a gente coloque as coisas claramente, como, por exemplo, que a semana de graduação, a organização da semana de graduação era uma graduação aberta e ela não foi construída pelos estudantes, ela não foi construída pelos membros da historicidade. Isso eu acho que é uma coisa muito importante a gente colocar. Só em relação a questões acadêmicas, eu acho que é importante mesmo o interesse de muitos estudantes que fazem pesquisa, coisa assim, mas está ligado à luta por permanência, né? Porque para pesquisar a gente precisa ter condições para isso, nem todo mundo tem, sem bolsa e tudo mais, então a luta está conectada com isso. E só que a construção, acho que as iniciativas não tem que ser só de uma gestão ou de outra, mas uma construção em conjunto, nos espaços democráticos do movimento. Por isso a gente reivindica tanto, qualquer estudante pode levar para a Assembleia uma proposta e acho que tem que ser construída coletivamente mesmo. Tá bom.
Então, a gente acredita que para, enfim, estar presente na vida dos estudantes, a gente tem que... teve a questão do jornal, que foi apontado, é um instrumento muito importante de comunicação, né? Mas a gente tem que ser estudantes do curso, então estar presente, dialogar, conversar com as pessoas, entender a necessidade dos estudantes do curso de História, né? Então a gente acredita que a calorada também é um mecanismo muito importante de os estudantes que estão chegando se sentirem acolhidos, se sentirem dentro do movimento, né? Uma calorada que de fato acolha, né? Uma calorada que seja informativa, né? Que os estudantes eles se interem do espaço da universidade, porque assim eles vão criando um vínculo com o movimento desde cedo. Eles vão entendendo que aquele é um espaço que pode ser deles também, né? Então, por mais que tenha sido muito criticado ou defendido, o micro-ondas também aproxima as pessoas, né? Porque as pessoas, elas, enfim, chegam lá porque elas precisam esquentar a sua marmita, então... É isso que eu digo. Propuseram aqui para a mesa que a gente deixe só uma pergunta para as duas chapas, em virtude do tempo, que já são 7h32 e tem muitos alunos que têm prova, tem final de semestre. Queria saber se a Assembleia aceita, se a plateia aceita. Todos de acordo? Nenhuma oposição? A ideia é pular mais uma pergunta que é aberta de vocês. Tudo certo? Porque a gente ainda tem mais uma rodada de perguntas entre as chapas. Todos de acordo? Vocês que decidem. Ou vocês pulam essa parte, que é uma pergunta aberta de vocês, ou a gente não vai ter a segunda parte de debates entre as chapas, em perguntas que eles fazem entre as próprias chapas. Tem quantos inscritos para fazer para as duas chapas? Só mais uma pergunta. É dependente de vocês, quem tiver oposição... É que assim, eu acho que quando a gente faz debate, a gente se prepara para duas perguntas. A gente trouxe, então, duas perguntas, nós e a outra chapa. Então, sei lá, eu acho que é um pouco complicado. Eu acho que, sei lá, o que eu propus é que a gente pulasse isso daí, pulasse essa outra pergunta. É 6 minutos a rodada de pergunta do público. É tipo 2 perguntas, 2 para cada chapa de pergunta. A gente já demorou mais 4 minutos aqui para decidir. Tudo bem, então, Vamos seguir, então, na ordem normal do debate. Porque a pessoa tinha proposto. Amanda. Sim, vocês querem continuar? O pessoal Não, uma pergunta bem rápida. Pensando que mobilização não cai do céu e que a mobilização não é perfeita, porque ela tem dificuldades, a pergunta é, já que as duas chapas reivindicam que participaram ativamente da ocupação e tudo mais, queria que as duas chapas comentassem um pouco quais foram as dificuldades que enfrentaram durante a ocupação do curso, o que surgiu de solução a partir disso. E é isso, sobre a ocupação do curso, né? Sim, obrigada. Que conseguiu, inclusive, o avanço da questão de cotas no departamento e tal. Enfim, primeiro eu vou falar que a gente teve dificuldade de estar, eu particularmente tive dificuldade de conseguir dormir aqui, enfim, porque eu acho que nem todo mundo pode estar saindo de casa e vindo dormir aqui, não é uma coisa simples, né? Não é todo mundo que pode, mas eu estava presente em diversas atividades, eu inclusive tive iniciativas para diversas atividades, por exemplo, grupo de estudos, eu tinha um cursinho popular aqui que estava dando aula na ocupação, eu estava dando aula aqui, então eu acho que o importante, eu acho que a dificuldade foi que as pessoas estivessem presentes aqui, então mobilizar pessoas para que a ocupação crescesse, porque o que eu vinha aparecendo e eu via que cada vez menos pessoas estavam presentes, né? Então acredito que essa tenha sido uma das maiores dificuldades da ocupação. Não,
interessante a resposta, né, de que eles não construíram a ocupação, né, porque isso é real. Então, acho que realmente a dificuldade de construir uma ocupação, tanto individual quanto coletiva, ela existe, mas eu acho que acho que é importante muito ressaltar que a nossa chapa surgiu de dentro da ocupação, então nós estivemos, eu acho que se você pegar todos os membros da chapa, não teve nenhum dia da ocupação que não tinha pelo menos uma pessoa que hoje compõe essa chapa. E não só em relação a dormir e tal, mas de pensar em todas as atividades, não só atividades políticas, mas atividades de manutenção da ocupação. A gente estava cozinhando, a gente estava limpando, indo nas plenárias de deliberação política também, que era um espaço muito importante. A gente teve, sim, dificuldades em relação à logística, em relação à divisão de tarefas, que a gente teve alguns entraves em relação à questão de segurança, por esse prédio ser um prédio muito difícil de lidar, mas também a gente estava presente desde a ocupação até o fim, a entrega, então teve todo o processo de limpeza, o processo de vistoria, e é importante também colocar, né, os avanços da ocupação que teve, inclusive a semana de cotas, acho que foi o principal avanço da ocupação, de conseguir garantir o espaço para que a semana de cotas acontecesse, para que essas discussões acontecessem. Acho que é isso. Bom, agora a gente vai para rodadas de chapa, entre as chapas, que é igual ao primeiro modelo. Então, como na primeira parte começou foi o tempo de lutar, agora quem faz a primeira pergunta é historicidade. Bom, gente, a nossa pergunta é a seguinte. Nossa pergunta é a seguinte: vocês reivindicam constantemente essa necessidade de sair para fora da USP, de participar da vida política. Vocês estão assim pautando essa questão conjuntural assim com bastante afinco, querendo lutar contra o retrocesso do governo Temer, e que eu acho que assim existe muita concordância nesse sentido entre as chapas. Só que a gente sabe que essa história de sair para fora da USP e fazer luta, isso não se dá com base em voluntarismo, né? Não basta a gente querer simplesmente sair da USP que as coisas milagrosamente vão acontecer. Esse sair para fora da USP vai se dar com diálogo, e esse diálogo vai se dar principalmente com instituições e movimentos sociais organizados que estão aí cotidianamente na luta aí pela sociedade, por uma melhor sociedade, como por exemplo o MTST, como por exemplo a CUT, como por exemplo a UNE, como por exemplo o MST. E aí eu queria entender como a chapa de vocês pretende sair para fora da USP, como a chapa de vocês quer construir alguma coisa para fora, se vocês têm uma posição tão sectária como alguns grupos políticos da chapa de vocês, que chamam coisas do tipo fora todos, outros que vão na manifestação do Vem Pra Rua, e outros que acham que movimentos históricos que lutaram e atuaram na construção do SUS, que atuaram pelo fim da ALCA e que atuaram historicamente lutando pelas pautas da esquerda, como que vocês querem construir sem dialogar com esses movimentos? Quero entender qual que é o milagre. Primeiramente eu queria começar esclarecendo uma coisa, que o Território Livre não compõe a chapa, e se a gente está falando tanto em não fazer calúnia, eu acho que isso é uma coisa da onde a gente devia começar. Eles soltaram uma nota de apoio à chapa, mas eles não compõem a chapa. Além disso, essa pergunta é uma pergunta que aconteceu, inclusive no debate do ano passado, e acho que a nossa linha é a mesma. A gente não tem nenhum posicionamento sectário em relação à MTST, à UNE, e a gente está, assim, disposto a estar junto com uma condição, que esses movimentos não estejam blindando nenhum governo, que esses movimentos, se eles estiverem se colocando na luta, se eles estiverem em defesa dos nossos direitos, nós não temos nenhum problema em estar contra. Inclusive, numa das últimas assembleias foi aprovada em comparação a um ato da UNE, a uma paralisação da CUT. Então, a gente acha que a gente tem que fazer unidade, sim, nos momentos em que a unidade não está a favor de blindar um governo. A gente tem que colocar os limites da unidade e saber que a unidade é feita com base em alguns pontos, mas a unidade ela sabe colocar um limite também. Acho que é basicamente isso. Eu acho que é isso, né? A gente esteve participando de atos que tinha sim outros movimentos, então atos das centrais sindicais, paralisações nacionais, a gente esteve ligado a diversas organizações de movimento dos trabalhadores. E a resposta é essa, né? A gente tem que ter unidade para lutar sim, a gente não vai deixar de ir em uma mobilização ou outra, porque tem algumas organizações que programaticamente são diferentes das nossas opiniões. A gente esteve nessas lutas durante todos esses anos, contra os ataques todos esses anos, não, né? Esse ano, mas também anteriormente, contra os ataques de todos os governos, né? Independente de qual fosse. Eu acho que é essa a questão principal.
Não, acho que é importante colocar também que a gente precisa entender o papel dessas unidades. Por exemplo, a CUT ela não conseguiu organizar uma grande mobilização durante esse ano, não conseguiu realmente barrar os ataques que estavam sendo colocados. Então a gente precisa realmente saber em que ponto a gente faz a unidade. Bom, eu lembro que ano passado a gente teve, inclusive no mesmo dia que estava acontecendo um ato aqui do USP contra o golpe, nesse mesmo dia foi chamada uma Assembleia dos Estudantes da História, e nesse mesmo dia a gestão de vocês defendeu a posição de que os estudantes de História não se incorporassem no ato chamado pela Frente Brasil Popular, que foi na sequência do ato chamado pelo Vem Pra Rua e pelo MBL, e colocaram que os estudantes de História deveriam compor o ato lá do movimento da Terceira Via, né, que eram os setores do PSTU e do PSOL. Isso foi votado e vocês votaram nesse sentido. E assim, gente, eu acho que, enfim, fica assim explícito uma diferença entre as nossas chapas, né? Então, a CUT não organizou. O que foram as manifestações para barrar o golpe? O que é a CUT? O que é a Frente Brasil Popular? É quem está fazendo luta hoje. É quem está mobilizando gente na rua. Quem está mobilizando gente na rua não é o Centro Acadêmico da História, com todo respeito ao Centro Acadêmico da História. E por mais que a gente queira ter um super centro acadêmico, e isso é ponto comum entre a gente quer ter um centro acadêmico que mobilize. Quem está mobilizando são essas instituições, aí sim, instituições históricas de classe, que estão pegando, estão mobilizando, estão fazendo luta. E só uma coisa, o posicionamento de vocês, de falar que hoje vocês têm algumas unidades, algum tipo de eixo de unidade programática, isso é evidente. Agora a Dilma já caiu, a gente já teve um golpe, agora estão sendo aplicadas uma série de medidas estruturais, que isso não estava sendo posto até então, estão sendo aplicadas uma série de medidas estruturais, e agora, nesse momento, vocês querem fazer a unidade. Claro, na hora de lutar contra o golpe, vocês não lutam, mas agora querem unidade. Agora, 1 minuto de pergunta da outra chapa. Pensando na questão de estar no cotidiano, né, do curso, a gente acha também que um dos espaços muito importantes de ser construído são os coletivos de opressão. E aí eu queria saber qual é a avaliação de vocês sobre como foi a construção dos coletivos de opressão esse ano, quais foram as dificuldades que os coletivos enfrentaram esse ano e quais são as propostas para retomar os coletivos de opressão. Tem 1 minuto. 2,5. Então, eu queria falar que não, a gente, eu particularmente, como Fernanda, mulher, não estive colando no coletivo feminista, né? Então, mas eu acho que essa é uma pergunta que, ela, de certa maneira, ela individualiza o debate, né? Porque eu posso ter N motivos, né, para não colar num coletivo feminista como mulher, né? Ou por eu querer estar me formando de maneira individual com relação ao feminismo, por eu não concordar com determinadas linhas ou concordar. Então, mas eu acho que como gestão do centro acadêmico a gente tem que se comprometer com os coletivos em apoiar, né, então apoiar as políticas dos coletivos e estar presente com esse apoio, então promover uma calorada livre de opressões, né, e esse tipo de coisa, mas Só para colocar que a pergunta ela não é individualizada, porque eu não perguntei especificamente a uma pessoa, mas a gente tem uma chapa com diversos membros e nenhum deles constrói nenhum coletivo. Eu acho que isso é no mínimo sintomático. Em relação a isso também dizer que vai apoiar o coletivo, isso é muito vazio. Inclusive a gente já teve uma calorada, né, que a gente conseguiu ter uma calorada livre de opressões com um tema que foi, né, sobre a questão das mulheres, que a gente conseguiu inclusive barrar um pedágio da Atlética, que é historicamente um problema. Então, eu acho que a gente precisa tratar os coletivos sem essa questão de não consigo construir, porque a gente precisa retomar os coletivos, porque eles são ferramentas importantes dos oprimidos, e de retomar os coletivos não só como coletivos que resolvam denúncias, que tenham que apagar incêndio, mas em coletivos que sirvam para a formação das pessoas. E
acho que é isso. Acho que é isso, né? Os coletivos estão passando por algumas dificuldades em alguns momentos, mas é importante a gente estar lá para impulsionar justamente, né? Fazer parte desse processo de retomada dos coletivos aqui, da formação do coletivo negro também acho que é muito importante, retomada do coletivo LGBT, o coletivo feminista. Eu acho que são ferramentas também muito importantes de mobilização dos oprimidos aqui e de formação política também, então por isso que a gente quer estar sempre ao lado, construindo ativamente. Se eu quiser emendar, vocês fazem um encerramento agora. Agora é a parte que você está falando, com as perguntas entre as chapas, mais com o tempo de lutar e depois de felicidade. Bom, vou aproveitar para fazer mais um comentário sobre essa pergunta, que eu acho que é muito importante também colocar se eles reivindicam a gestão Apologia da História, que foi uma gestão que abandonou os coletivos de curso, não só abandonou, como praticamente boicotou, inclusive fez uma semana de mulheres desvinculadas do coletivo feminista, e isso trouxe muitos problemas para o coletivo durante o ano. Acho que algumas coisas elas precisam ser colocadas que são importantes, que é, primeiro, em relação a essa questão de que a gente não se importa com o curso, ou que a gente muitas vezes é visto como a galera chata, que não faz festa, que não faz rolê. Isso não é verdade. A gente só acha que esses não são os elementos que tem que estar numa campanha. A gente não acha que reivindicar um micro-ondas, reivindicar uma geladeira é um elemento de campanha. A gente acha que essa é uma obrigação do centro acadêmico. A gente não acha que falar que a gente vai fazer festinha é o que a gente vai colocar, que isso vai diferenciar a nossa campanha. A gente faz uma campanha política, a gente faz uma campanha com as discussões políticas, e a gente também não vai se diferenciar na base da picuinha. A gente acha que o debate tem que ser colocado de maneira honesta e aberta. A gente realmente acho que isso já foi demonstrado no debate, que a campanha da solidariedade é uma campanha vazia, que adora ficar falando de concreto, mas que não apresenta nenhuma saída concreta. Inclusive uma campanha que é baseada na picuinha também, na picuinha de Facebook. Eu acho que a gente precisa colocar isso claramente, que a gente está dando respostas políticas e tratando de conteúdos políticos, não está descendo para o nível da discussão de picuinha. Lembrei. Outra coisa muito importante que é em relação a essa questão de estar no cotidiano dos alunos. Estar no cotidiano é uma expressão muito bonita, que a gente fala, o que é estar no cotidiano? Mas a gente já está no cotidiano. A nossa chapa é composta por gente que é RD, a nossa chapa é composta por gente que está na comissão da reforma curricular, é composta por gente que está construindo o coletivo feminista, coletivo LGBT, coletivo negro. A chapa de historicidade parece que cai do céu, assim. Não constrói muito esse espaço. Isso é muito importante a gente colocar, que estar no cotidiano do estudante é estar só enquanto gestão? Não, é estar no cotidiano desde sempre. E acho que isso é muito importante, que é o que a gente coloca também na nossa nota que a gente soltou hoje, que é onde sempre estivemos, que foi colocada a pergunta de aonde estava o CAIS durante o golpe. A gente estava onde a gente sempre esteve, construindo as lutas, não só dentro da universidade, mas como fora da universidade. E se os companheiros colocam pra gente que agora a gente tem acordo porque a gente está lutando contra o governo Temer, o que eu coloco é ao contrário. E enquanto os ataques do governo Dilma, os companheiros também não estavam lá construindo as lutas contra os cortes na educação, contra todos os outros ataques que foram colocados, como eu também já mencionei, do papel que cumpriu a gestão da Apologia da História. Então, a gente está onde sempre esteve, que é lutando contra os ataques, independente de onde eles vêm. Por isso estamos lutando contra os ataques do governo Temer, por isso estávamos lutando antes contra os ataques do governo Dilma. Bom, gente, chegamos ao finalmente, né? Todo mundo cansado. Queria agradecer novamente a gestão do Centro Acadêmico por organizar o debate. Acho que foi um ambiente muito importante. Bom, começar a conclusão, assim, só uma respostinha assim, muito rápida, muito curtinha. Aonde estavam os estudantes da Apologia da História ou do campo popular, né, quando estavam lá nos ataques da Dilma? Bom, a gente estava construindo a Frente Brasil Popular. E na Frente Brasil Popular, nem estou falando de programa da Frente Brasil Popular, eu estou falando do slogan, aquela coisinha que aparece lá. Tá assim, contra o golpe por uma nova política econômica. Então a gente estava na rua lutando por uma nova política econômica, porque a gente acreditava que não basta ser contra o golpe, mas tem que ter uma nova política econômica, e isso estava sendo pautado tanto na Frente Brasil Popular quanto na Frente Povo Sem Medo. E de novo, isso não é programa, isso é slogan, é a frasinha de efeito que está lá. Duas coisas que eu acho importante aqui, que são diferenças fundamentais para, se ainda tem alguém aqui que está em dúvida sobre quem votar, que eu acho que diferencia bem as duas chapas. Em primeiro lugar, tem uma diferença assim, gritante entre as duas chapas sobre uma questão de método.
A chapa de lá acha que basta você ter vontade política, basta você querer fazer as coisas, que as coisas naturalmente vão surgir. Então, assim, não basta simplesmente você demonstrar vontade, não basta você querer ser de lutas, não basta você querer ser o mais comunista, o mais revolucionário, o mais mamãe, que as coisas não vão acontecer assim. Não é assim que se constrói luta, não é assim que se constrói mobilização. Por isso que a nossa chapa tem uma forma, um método de entender movimento estudantil radicalmente diferente. A gente não acha que movimento estudantil, a gente não acha que CAIS é gestão para aparelhar, para ser instrumento. A gente discorda radicalmente disso, a gente não tem essa concepção de método. E aí eu até deixaria uma pergunta se é assim que vai se mobilizar, se é sendo de lutas e tudo mais, que eu acredito nos valores individuais de cada um de vocês que estão na chapa de oposição, por que a história não construiu mobilização? Essa é a pergunta que eu deixo. Por qual razão isso não aconteceu? Se é só uma questão de vontade, por que não se deu? E aí tem uma outra diferença que também é fundamental, pessoal, que é uma questão de conjuntura. Hoje a gente está na rua gritando fora Temer. Só que os membros da nossa chapa não estão de hoje lutando contra o governo do Temer. Os membros da nossa chapa já começaram a fazer luta e já começaram a se mobilizar frente ao que significaria o golpe. Então a nossa luta ela não começa de hoje. A gente nunca achou que o golpe era uma briga de frações da burguesia para ver quem queria aplicar o ajuste fiscal. Isso assim, gente, é uma balela assim, sem tamanho esse tipo de leitura política. É uma leitura política, na nossa visão, totalmente irresponsável, que a gente não compactua com isso. A gente lutou contra o golpe do lado da PUT, do lado do MST, do lado do MTST, que são as entidades da classe trabalhadora, e é lá que a gente estava, é lá que a gente vai continuar estando. Bom, queria agradecer a paciência de todos vocês, acompanhar o debate agora até às 8 horas. E termina aqui, se alguém tiver uma dúvida, questões. Acho que o vídeo vai ser liberado ainda no decorrer. Mas é isso. Obrigado.